Olá, estamos aqui em mais um vídeo respondendo as perguntas que vocês fizeram na minha caixinha de perguntas. Já tô com elas todas aqui. Pergunta que eu amei, adorei essa pergunta. Lori Frankel diz: atacamos os sintomas com armas espirituais. Toda proposta de saúde da Logo passa pela dimensão noética? Sim, toda proposta da Logo passa pela dimensão noética, mas não fica só nela. A proposta da logoterapia também considera a dimensão psíquica e a dimensão física. Então é importante que a gente também não fique só na dimensão noética, mas considere as outras dimensões nesse processo também. Outra pergunta aqui muito boa. Explica como o logoterapeuta pode aplicar a PBE. Podia ter uma aula sobre isso no Logoterapia Clínica. Eu já falo tanto sobre isso, de forma inclusive gratuita. Tem muito conteúdo gratuito aqui em que eu falo sobre isso, né? No meu Instagram tem um destaque, inclusive, só falando sobre o logo científico. E eu explico muito sobre isso. Mas a dica está aqui anotada, tá? É importante a gente entender isso, porque assim, a PBE não é uma técnica, não é uma abordagem. Então, quando a gente diz, como é que o logoterapeuta pode aplicar a PBE? Na verdade, o termo PBE, né, psicologia baseada em evidências, parte do pressuposto de nós, enquanto psicólogos e, consequentemente, também enquanto logoterapeutas, utilizarmos métodos e técnicas que têm robustez científica. Então, é importante que esse profissional, ele tenha uma rotina de leitura de materiais, de artigos científicos, sobretudo, que evidenciam a eficácia daquela técnica, daquele método que ele quer utilizar. E não só, inclusive, os métodos da logoterapia. Existem muitos métodos de outras abordagens que têm uma ótima robustez científica que você pode utilizar. Então, é um papel importantíssimo do logoterapeuta estar sempre buscando, realmente lendo e checando as evidências científicas da utilização de um determinado método, de uma determinada técnica, de um determinado instrumento. Outra pergunta aqui super legal que fizeram: todo psicólogo tem que fazer terapia? Vamos lá. Não é uma obrigação, mas é altamente recomendável, né? Quem é psicólogo aí, faz terapia, pode comentar aqui e falar um pouquinho como é que tá sendo essa experiência. Eu faço terapia há muitos anos e pra mim é muito contributivo, assim, me ajuda muito, não só na minha vida pessoal, mas também a lidar com alguns sofrimentos, né, que muitas vezes atravessam a clínica. Você acha que a nossa sociedade adoeceu mais que outras? Eu não vou muito por essa lógica da comparação, sabe? Que sociedade é mais doente, tem maior sofrimento psíquico. Eu acho que é importante a gente analisar como esses processos de sofrimento psíquico eles se manifestam e quais os elementos que envolvem esse processo de sofrimento. Acho que isso é mais importante, sabe? Porque é com isso que a gente vai lidar, é isso que chega pra nós na clínica. Então, assim, se eu não faço também leituras, não passo por uma análise crítica e observar, além de aspectos físicos, psicológicos e noéticos, mas também eu considero aspectos culturais, aspectos socioeconômicos, para entender um pouquinho mais a realidade social que a gente vivencia. Se eu não faço isso, eu posso ter uma prática um pouco mais limitada, um pouco mais até reducionista, eu diria. Então, assim, o que eu me preocupo muito mais é identificar quais são os processos de sofrimento psíquico, de adoecimento que a gente percebe nessa geração, nesse momento, né, nesse recorte temporal que a gente vivencia, e qual é o meu papel enquanto logoterapeuta, não só pensando uma clínica, mas também pensando uma responsabilidade coletiva. O que Frankel escreveria nos dias de hoje? Eu não tenho a menor ideia do que Frankel escreveria, sinceramente. Eu não sei o que Frankel escreveria, mas eu sei que tem muita coisa que Frankel não escreveu e que muitos logoterapeutas não têm escrito. E que eu acho que isso poderia ser uma grande contribuição para a logoterapia. Então, assim, Frankel foi super importante, óbvio, né? Foi o pioneiro, foi quem desenvolveu a logoterapia. Mas e ele mesmo dizia que ele não queria papagaios reproduzindo. Então, acho que a gente também precisa desenvolver uma autonomia enquanto logoterapeutas de que a gente pode contribuir com temáticas, com tópicos que não foram contemplados por Frankel, ou mesmo até atualizar algumas coisas. Às vezes eu percebo algumas pessoas com receio, com medo, né, de lançar-se um pouco mais. E é sempre importante lembrar que o próprio Frankel foi uma pessoa que se lançou além. Existia uma hegemonia psicanalítica muito grande na época e Frankel foi além. Frankel foi além disso e ele trouxe uma nova proposta. Então, por que nós também não podemos nos lançar e atualizar, acrescentar alguns tópicos que não foram contemplados por Frankel? Então, pensar nisso aí também, né?
Você mais sente falta na logoterapia? Acho que eu acabei de responder de certa forma. Eu sinto falta de mais escritos dos logoterapeutas, né? Sobre temas diversos, né? Às vezes tem muitos temas que ainda não foram falados, que não foram escritos e que a gente tem muito potencial. Tem muitas pessoas que têm essa sensibilidade, vivenciam isso, acompanham, mas não estão escrevendo. Então, se não escreve, isso assim, dificulta ter acesso a outras pessoas, né? Então, bora escrever, galera. Eu sinto falta disso. É possível viver uma vida inteira sem encontrar sentido? Nossa, que pergunta pesada, mas eu gostei. Achei super importante. É possível. E é triste a gente reconhecer isso, porque algumas pessoas, infelizmente, vivem uma vida inteira sem encontrar sentido. Isso pode sim acontecer. É o ideal? Não é o ideal. Nós, logoterapeutas, inclusive, temos uma importância muito grande para contribuir que as pessoas tentem buscar um sentido para sua vida. Mas nem todo mundo consegue. Como Viktor Frankl trata o luto? Muito boa essa pergunta, né? Frankl escreve sobre o sentido da morte, então, querendo ou não, ele termina trazendo algumas contribuições sobre o luto, mas também tem muitos outros autores que trazem essa discussão sobre a perspectiva logoterapêutica e o luto, né? O que a gente pode compreender do que Frankl escreve, e não só em sentido da morte, mas também sobre o sentido do sofrimento, porque o luto também é um sofrimento diante da morte do outro. O sofrimento, ele é parte da condição humana, então todos nós em algum momento vamos lidar com dor, com culpa, com morte, né, como a gente vê na tríade trágica, mas é possível encontrar um sentido nesse sofrimento também. Então, o luto, e quando a gente fala é possível encontrar um sentido nesse sofrimento, isso não quer dizer que a gente tá ali adorando, ai, que coisa boa esse sofrimento. Não é isso. O sofrimento sempre vai ser doloroso, o sofrimento nunca vai ser bom, mas a gente consegue ter um aprendizado, um amadurecimento desse processo. Então, se eu vivencio um processo de luto, a gente consegue também fazer uma relação aí com o processo de autotranscendência. Se eu sinto falta de alguém, se aquela pessoa, se a perda de alguém especificamente me afeta significativamente, me atravessa significativamente, isso é sinal de que essa pessoa marcou minha existência de alguma forma. E aí a gente pode ter sim a possibilidade de reconhecer um sentido mesmo diante desse sofrimento. Outra pergunta aqui muito boa. Eu sempre falo sobre recursos noéticos e eu adoro quando vocês fazem perguntas sobre os recursos noéticos, porque eu acho super importante. Como manejar a autorregulação dos consultantes? Quais as possibilidades, né? Uma coisa que é super importante quando a gente vai trabalhar com autorregulação é que a autorregulação ela precisa estar associada a valores. Se eu não associo esse movimento de autorregulação com os valores, ele não vai se sustentar. Então, se eu não faço essa conexão de que valores podem auxiliar essa pessoa nesse processo de autorregulação, não vai contribuir. Então, se você não faz esse processo, para um pouquinho, revê e trabalha também o tópico valores com o seu consultante. Porque a depender dos valores que ele apresenta, você pode, eles podem ser um canal, um mecanismo importante para sustentar e motivar essa pessoa no processo de autorregulação. Como objetivar, como conciliar a objetividade dos valores com a subjetividade de cada consultante? Bom, amei essa pergunta também. Eu amo todas as perguntas, já deu pra perceber, né? Mas eu acho essa pergunta muito interessante, porque, assim, quando a gente tá atendendo, a objetividade, ela está na subjetividade do consultante. Isso você precisa se preocupar, assim, o que é importante pra ele, e o que é significativo pra ele. Então, essa objetividade, que talvez você fala aqui na pergunta, ela vem muito mais de uma clareza do próprio consultante com relação à importância que aquele valor tem na vida dele. Então, para a pessoa é importante trabalho, tá? Ele é consciente disso. Ele tem uma clareza de que forma esse trabalho é importante. Porque existe socialmente uma ideia do que é o trabalho e do que deve ser o sentido do trabalho, mas não necessariamente a pessoa vai experienciar o sentido do trabalho da mesma forma que socialmente se estabelece. Então, a objetividade é no sentido de a pessoa compreender de forma prática e concreta como aquele valor é importante para ela, né? E aí isso vai favorecer muito mais uma vida autêntica, uma vida de sentido. Qual a diferença da espiritualidade como fenômeno e como dimensão? Quais as implicações? Fantástica, né? As implicações são enormes. Por quê? Vamos lá. Vamos para a diferença básica categorial inicialmente.
A logoterapia pressupõe que o homem, ele compreende 3 dimensões, né? A somática, a física e a noética. Mas qual é a outra premissa básica da logoterapia? A dimensão noética não adoece. Ponto. Ela pode ser inacessível, mas ela não adoece. Se você parte de uma perspectiva psicofísica e a espiritualidade é simplesmente uma manifestação dentro dessas 2 dimensões, e eu sei que tanto a dimensão psíquica quanto a dimensão física podem adoecer, como é que eu posso compreender a espiritualidade como um processo que não adoece se ela faz parte de dimensões que adoecem? Então, tipo, a conta não bate. Quando você vai para olhar da logoterapia, essa conta bate. Porque eu compreendo que a espiritualidade tem um fator protetivo, contribui para o sentido de vida, podendo estar inacessível, mas não adoece, ou seja, não é afetado dessa forma. Então, a implicação é muito mais no sentido de... A logoterapia, ela responde uma pergunta, compreendendo de forma tridimensional, que em outros contextos não se responde. Né? Como é que eu posso ver a espiritualidade como algo que não adoece se ela é simplesmente um fenômeno de dimensões que podem adoecer? Além disso, compreender a espiritualidade a partir de uma dimensão conecta ela com outros conceitos que estão associados, como é o caso da criatividade, como é o caso dos valores, como é o caso da vontade de sentido. Então, todos esses fenômenos partem também dessa dimensão espiritual, que também não adoecem. Então, a partir dessa perspectiva, a gente consegue compreender como a logoterapia responde uma pergunta que em outros contextos essa pergunta não é respondida. Vamos então para a nossa última pergunta. Foi difícil selecionar, viu, gente? Porque foram muitas perguntas, né? E continue mandando, que a gente sempre vou sempre estar aqui postando vídeo, respondendo, porque eu consigo responder de uma forma mais aprofundada para vocês. Bom, quando o consultante quer parar a terapia porque acredita que não tem mais o que mudar, mesmo que isso não seja a realidade. É complicado, né? Mas a gente tem que lembrar da liberdade. A pessoa tem liberdade de parar o processo terapêutico. E muitas pessoas, inclusive, fazem isso, né? Saem do processo terapêutico, não dialogam com o terapeuta sobre isso. Bom, a gente não tem muito o que fazer, né? Assim, o que eu faço? Sempre que alguém abandona a terapia, eu, claro, tento entrar em contato e tudo mais. Mas algumas pessoas dizem, não, acho que eu tô bem, eu não vou continuar. Eu deixo claro o meu posicionamento. Olha, eu acho que ainda existem pontos que podem ser evoluídos no processo terapêutico, mas eu vou respeitar a sua decisão e qualquer coisa eu tô aqui à disposição. Então, acho que é importante a gente deixar claro a nossa percepção, como a gente tá vendo aquele processo, mas também deixar a pessoa livre, porque às vezes a pessoa também precisa de mais maturidade para reconhecer, inclusive, isso, né? Porque também não adianta ela estar no processo se ela não reconhece a importância de melhorar, de se abrir para algumas mudanças. Você vai estar nadando e morrer na praia. Então, se a pessoa também não tem abertura para reconhecer que precisa mudar, a terapia também não caminha. Então, eu trabalho muito com essa perspectiva. Liberdade e responsabilidade, né? Ela tá assumindo a liberdade dela de não estar em processo terapêutico. Obviamente que isso vai trazer implicações e normalmente, da minha experiência particularmente, as pessoas terminam voltando. Reconhecem que precisavam melhorar algum ponto e tudo mais e voltam ao processo terapêutico. E aí, curtiram o vídeo de hoje? Continuem mandando as perguntas de vocês. Venham aqui sempre que puder postar vídeos respondendo com mais tranquilidade, com mais clareza. E se você ainda não me segue lá no Instagram, psi.lorena Bandeira. A gente se vê. Até lá!